Só para a gente entender e fechar o conteúdo dessa etapa que nós estamos estudando aqui, quando nós falamos aqui da compulsão e da obsessão, é bom a gente lembrar que quando nós falamos da obsessão, que é esse pensamento fixo, e aquilo que foi dito aqui, nem sempre eu afundei porque eu estava sendo obcecado por algo ruim, não, muitas vezes até obcecado por coisas boas, né? Acabou infelizmente me levando para coisas ruins. E o que é o interessante que nós precisamos de entender aqui, e até mesmo muitos de vocês na partilha agora acabou entendendo isso, porque esse conteúdo todo e tudo que a gente vem estudando aqui, ele só vai fazer diferença na sua vida quando você entender essa dinâmica, né? Quando há obsessão, há compulsão. Quando há compulsão, a obsessão. E há também essa transferência, certo? Eu não tenho hoje a minha droga de preferência, que eu sou compulsivo, obcecado por ela. Aí eu faço uma transferência, como alguns relataram, aí eu vou comer em grande quantidade. Então vai um alerta para a gente aí, opa, peraí, então eu ainda não resolvi o meu problema, eu ainda estou em um processo de transferência, então precisa estar aí tendo essa alerta. E quando nós falamos aqui de um processo de recuperação, de uma mudança, eu preciso primeiro ter essa tomada de consciência. Não dá para o outro ter essa tomada de consciência para mim. Os estudos, eles nos levam a um autoconhecimento. E aí nós vamos identificando um com o outro, né? É uma realidade daqui com outra realidade dali, aí um fala uma realidade e você fala assim, opa, peraí, eu identifico. Igual hoje o companheiro disse, olha, eu só ia para a droga depois do álcool, eu não ia direto para a droga. E é uma realidade que eu mal me identifico. Na minha época de ativa, eu nunca conseguia, porque eu era moralista. Eu bati no peito e falava, eu não mexo com droga. Eu bebo minha cervejinha socialmente. Eu fumo meu cigarrinho, mas é bacana. Então eu não me gostei de droga. Tá. Mas se eu tivesse embriagado, eu perdia o medo, eu perdia, né, essa barreira que me afastava. E eu ia onde tinha e encontrava. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós somos obcecados demais por uma certa realidade, o que acontece muitas vezes com a gente? A gente tenta nos enganar. Eu estou obcecado num tanto, e às vezes até alguém fala para a gente, isso aí é problema, está errado, mas eu quero enxergar só aquilo, eu só consigo ver aquilo que eu quero enxergar. Então vai aí um alerta, né? E às vezes tem as associações, né? Eu associo a minha paranoia, né? Eu associo a minha obsessão juntamente com a minha compulsão, e ela não vem sozinha. Eu tenho um problema da sexualidade. O companheiro disse um negócio bacana, né? Olha, eu tinha compulsivo demais com a parte da sexualidade. Mas quando eu comecei a usar droga, a obsessão pela droga superou a obsessão que eu tinha pela sexualidade. E outros já viram o contrário, né? Eu gostava muito de ficar em ambientes onde tinha aquelas mulheres e tal. Mas era por causa das mulheres? O que a gente tinha mais lá? As mulheres ou o álcool? Vocês estão entendendo? É só para a gente entender que, infelizmente, quando nós falamos aí desse mal que aflige tantas e tantas pessoas, ele não vem com um caminho descrito com setas em que todo mundo é igual. Não. O resultado final, como foi dito, o companheiro disse aí, né? O resultado final, Deus mudou o nome do laboratório, mudou isso, mudou aquilo outro, mas o resultado final ele acaba sendo o mesmo. Na nossa vida de dicção é a mesma coisa. Mauro, eu bebia só no final de semana. Eu tomava só com meu pai e minha mãe quando estava reunido. Era eu e minha esposa no final de semana que nós bebíamos. Eu usava um baseadinho, mas só quando eu ia fazer um trabalho meio complicado, porque aí abria minha mente. Olha, é só quando eu precisava de ficar mais agitado, não sei o que, estava para tirar uma carreira de pó. Olha, isso, aquilo, outro, tantas outras situações. Mas nós sabemos, e eu comentei isso já, né? Entrar no mundo das drogas, vai um alerta aí.
entrar no mundo das drogas, e aqui quando eu falo droga, eu quero que vocês lembram das aulas anteriores, onde nós descobrimos que não dá para a gente falar que álcool não é droga. Tanto que as 3 drogas que causam overdose é álcool, em primeiro lugar, cocaína e crack. Certo? Então, independente, imagina aí um funil gigante na sua frente. Funil. Todo mundo conhece o funil, não conhece? Independente do lado da borda do funil que você esteja. Eu estou do lado de cá, você está lá do outro lado, o outro lado de cá. Independente de onde você esteja, quando eu entro no mundo das drogas, esse funil vai funilando minha vida. E infelizmente todos nós chegamos. Aí sim você vai falar assim, eu identifico, porque todos nós chegamos no mesmo. Degradação humana de valores, de princípios, de conceitos. Quantos de nós fazemos coisas no uso que em sobra você falava assim, eu jamais faria uma situação dessa? Quantas vezes você bateu no peito e falou, isso aqui que aquele caboclo fez lá, eu não faço entender isso nunca. Aquilo ali para mim tinha que acabar com esse tipo de gente, não sei o que e tal. E aí você, às vezes, no uso, você acabou fazendo isso com a família. Às vezes nós vemos aí questão de agressão familiar, que o camarada sóbrio jamais levantaria a mão para a esposa ou para o filho. E embriagado acabou fazendo. Para o vizinho, o pai, a mãe, o próprio irmão. A gente vê aí assassinato, irmão matou irmão, filho matou pai, né? Por causa de, infelizmente, dessa triste realidade que nós estamos vivenciando. Porque há uma degradação de valores e princípios na nossa vida. Eu sou um cara responsável, eu sou um cara que se eu marcar um compromisso com você, você pode ter certeza que eu vou cumprir. Desde que nesse processo até cumprir o compromisso que eu fiz com você, não esteja nenhuma droga no meio. Porque se tiver uma droga no meio, é a mesma coisa eu estar no caminho e tiver uma pedra e eu tropeçar nela, eu vou cair. Essa é a realidade. Quantas vezes nós fizemos esse compromisso e você falou, não, amanhã, 8 horas da manhã, eu estou na porta da sua casa, pode contar comigo, eu vou lá dar uma de mão para você, eu vou ajudar você, eu vou estar lá com você 8 horas da manhã. E eu garanto para você que você fez o compromisso, você não estava mentindo, você falou a verdade. Só porque do horário que você falou até as 8 horas da manhã, se tiver alguma droga no meio, o que vai acontecer com o compromisso? Já era. Muitos de nós fizemos compromisso com a nossa própria vida. Vou arrumar uma namorada bacana, vou namorar sério, vou casar. Quero ter meus filhos, quero ser o melhor pai do mundo, quero ter um futuro bacana, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, eu quero viver tranquilo, trabalhar e ter minhas coisas organizadinhas. Quantos de nós fizemos esse plano? Estava estabilizado, equilibrado. E a grande maioria tiveram essa oportunidade. Não é que não tiveram, não. Fez plano, a oportunidade veio, só porque o que aconteceu? Com a sua droga de preferência, né? Infelizmente, tudo aquilo que foi planejado, e às vezes a gente fez plano certinho, sabe? A gente planejou certinho, eu vou casar, eu quero ter 2, 3, 4 filhos, eu vou fazer não sei o quê, eu vou comprar eu vou comprar uma motinha, eu vou comprar uma titanzinha, tal, aí eu vou trabalhando, gasto menos combustível, tal, eu vou juntando um dinheirinho, aí eu faço um consórcio, tal, aí depois eu pego um carro e tal, e as coisas planejadas certinho. E aí, em um determinado momento da sua vida, a coisa tomou uma outra direção. Porque infelizmente eu me tornei obcecado pela droga de preferência, compulsivo ao extremo de não conseguir querer mais nada. Isso é muito sério. A droga faz isso. A compulsão pela droga é tão séria que ela faz você passar por cima dos seus sonhos. Agora você imagina os sonhos dos outros. Você imagina da sua família que acreditou em você, que dedicou. E muitos de nós não sonhávamos sozinhos. Tinha uma pessoa do lado que sonhava junto com você. Seu pai, sua mãe, sua namorada, você estava lá que fazia plano futuro e tal, né? Sonhou junto com você, que vai fazer, aí o ano que vem nós vamos fazer tal coisa, e a coisa vai organizar, e a vida começou até a engrenar e tal, e aí infelizmente no meio do caminho,
por causa dessa obsessão que eu tinha, por causa dessa compulsão aberta, e infelizmente eu fui me afundando, até chegar ao ponto que no funil eu estava lá, entulhado, parecendo um morto-vivo diante de uma sociedade que olhava para mim e já não acredita mais em mim, com uma característica deturpada, porque é você olhar e não conhecer. Com certeza para muitos aqui, os nossos que nos amam ainda, em muita situação olhavam para a gente e não nos conheciam mais. Vocês imaginam a mãe que fala assim, não, mas esse aí não é meu filho, não. Eu não criei meu filho desse jeito. Eu não criei meu filho nessa situação. Às vezes a situação de polícia, de situação de rua, de tantas situações erradas, de estar a noite inteira virado no meio do mato, perdido e tal. E às vezes a família olha e fala, não, mas peraí, não, esse não é meu filho. Não, esse não é meu irmão, não. Peraí, tem um trem errado. E chega lá, e infelizmente quem é? Somos nós, obcecados. Não consigo ver mais nada. Olha, sai dessa vida que está destruindo sua vida. Que nada, eu estou de boa. A gente não consegue enxergar nem a nós mesmos. Quantas vezes lá fora você não conseguiu enxergar nem a você mesmo? Você não teve nem ideia da dimensão que você está. Aqui, quando todos chegam aqui, a gente tira uma foto. Depois, se você tiver curiosidade, Mauro, deixa eu ver como é que eu cheguei aqui. Porque daí tem uma hora que ele acha que chegou bacana, que estava bacana, como é que eu cheguei? Porque em sobriedade, a gente consegue enxergar. Eu consigo olhar o detalhe. Eu vendo só o fulano. Peraí. Quando eu tiro, eu falo, quem é o fulano? Então eu preciso de ter uma tomada de consciência pessoal, tá? Aqui nós não vamos impregnar dentro de vocês algo forçado. Não. Vocês precisam a cada dia, a cada aula, a cada momento. Opa, peraí. Não, eu estava vivendo assim. Não, aí eu sonhei junto com a pessoa e olha o que eu preciso fazer. Não, olha, e às vezes a gente vem falando aquilo que nós falamos na última semana. Eu tenho que tomar cuidado com a transferência de obsessão. Porque tem o obcecado que trocou a droga pela comida, nós vemos isso acontecer aqui dentro. Tem os obcecados que ficam obcecados com o tempo de tratamento, obcecado com o chá de jatobão, obcecado de que eu não preciso mais disso aqui, eu tenho que tomar cuidado. Porque o que nós vamos entrar na próxima aula, hoje não vai dar tempo, mas o que nós vamos entrar na próxima aula vai falar exatamente sobre isso. Porque só dar explanada para vocês estarem tendo ideia, porque como é um conteúdo muito rico e a gente precisa que vocês tenham essa oportunidade na página 49 aí, ó. Veja bem, durante o processo evolutivo das técnicas para tratamento da dependência química, a maioria dos profissionais e também dos dependentes se deparam com um fenômeno interessante desde o ponto de vista clínico, que é a recaída. Muitos de nós, ao presenciarmos tal fenômeno, talvez tenhamos nos perguntado como uma pessoa, após ter vivenciado tantas situações de risco, danosa para si e para outros, volta ao uso das drogas. Como é que uma pessoa que viveu tantas coisas ruins igual nós vivemos, volta para o uso das drogas? É um questionamento que a gente precisa de. Com certeza a gente tem que ter isso na nossa mente. Peraí, não é possível que eu não tenha. Você mesmo falou para você, né? Será que eu não tenho vergonha na cara porque viver tanta situação, fazendo que eu venho vivendo do mesmo jeito, as mesmas coisas? A gente tem esse questionamento, não é? Aí vem pra gente, ó, a resposta para este questionamento pode não nos satisfazer, porém, de certo modo é simples. A recaída está inserida no processo de uso de droga. Vocês estão entendendo? A recaída
ela já está inserida no processo do uso de drogas. Então, veja bem o que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Porque vem-nos então outra pergunta. Então não adianta? Quer dizer que não tem jeito para recuperação? Vocês entenderam os questionamentos aí? Olha, se a recaída está inserida no processo de uso, então quer dizer que não tem jeito? Vamos aprofundar sobre isso na próxima aula. Dizemos que a recaída faz parte da doença e não da recuperação. E esta afirmação nos faz animar um pouco mais. Veja bem. A recaída, ela faz parte da doença e não da recuperação. Então, se eu estou buscando uma mudança de vida, o processo de recaída também, ele vai ser eliminado junto com a minha dependência. E aí nós vamos aprofundar, onde nós vamos entender o que é realmente um processo de recaída, quais são as fases, as definições da recaída, a manutenção da linguagem que vai no processo de recaída, de processo de recuperação, que eu tenho dentro de um processo de recuperação. Se eu decido mudar a minha vida, mudar aquilo que eu estava vivendo, até mesmo a minha linguagem precisa de ser mudada. Eu vou ali buscar 2 tomates só e volto rapidinho. Isso precisa ser mudado. Querer estar próximo dos nossos, mudando hábitos, lugares e pessoas. Infelizmente, a obsessão, veja bem o que faz a obsessão. Eu fico tão obcecado pela minha droga de preferência que às vezes minha esposa, às vezes os meus filhos, às vezes o meu pai, a minha mãe, a minha família deixam de ser interessante. Eu começo a idealizar desculpas para que eu possa sair de perto deles e estar lá usando a minha droga de preferência. Então vai um alerta para cada um de nós aí, dentro desse contexto, Mas o que vai mandar a diferença de tudo é sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. Se você começar a analisar, espera aí, o que eu estava fazendo na minha vida, E se começar a se projetar para um futuro melhor, E começar a trabalhar isso dentro de você para um futuro melhor, aí sim você vai fazer diferença lá fora. Mas enquanto eu não tiver isso dentro de mim, sem desculpa, eu achei bacana, olha, eu transferi a minha compulsão, pela droga, e aqui dentro eu troquei ela pela comida. Opa, peraí, eu preciso trabalhar isso então. Olha, eu troquei essa compulsão minha lá fora pela droga, pela mentira. Opa, eu preciso trabalhar isso agora. Eu transferi o meu uso lá fora por uma mudança, uma alteração de comportamento. Eu não sou assim. Eu estou agindo de uma forma que eu não sou. Então, peraí, eu preciso ver um alerta aí para mim agora. Então, assim, a gente precisa ter essa tomada de consciência, porque essa tomada de consciência vai fazer diferença na sua vida. Não é a minha tomada de consciência, é a sua tomada de consciência que vai fazer diferença na sua vida. Então, para pensar. Valorize sobre a sua vida, porque você tem muito ainda a fazer. Nós temos ainda uma vida toda pela frente. É esse tempo aqui que vai significar o resto da nossa vida. Amém? Obrigado, pessoal.